Em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, hoje nós vamos falar sobre vidas encurvadas, né? Nós estamos vivendo dias em que o peso tem sido enorme sobre a vida das pessoas. O peso do estresse, da violência, do tempo que passa rapidamente, velozmente, e a gente não consegue nem realizar aquilo que nós sonhamos realizar, porque as coisas vão passando tão rapidamente, e aí nós vamos nos sentindo frustrados, e isso vai pesando sobre nós, e nós então vamos nos encurvando, diante de tanto peso, o pecado que tem pesado muito sobre a vida do ser humano, do homem, porque a palavra do Senhor diz que nesses últimos dias, o pecado iria ter um aumento, muito grande. A gente vê isso na mídia, nós vemos nas televisões. Hoje me falaram que houve uma sequência de mortes, essa noite em São Paulo. Muitos morreram lá numa chacina que teve. A bandidagem, a violência, tudo isso tem crescido assustadoramente. Isso tem pesado sobre os homens, sobre a raça humana, e os homens e as mulheres e as famílias e a sociedade do bem tem se curvado diante disso. Então nós queremos falar sobre uma mulher essa noite que também vivia uma situação que a mantinha encurvada, mas ela um dia conheceu o Salvador que libertou ela, e nós podemos, há uma esperança, para que no meio de tanta violência, de tanta pressão, de tanto estresse, de tanta coisa que a gente está vendo, nós possamos, em nome de Jesus, vivermos uma vida não aí esmagada, não uma vida de prostrados, mas uma vida de alguém que espera por dias melhores, de alguém que sabe que o Salvador, Ele veio para nos libertar de todo medo, de todo peso, de toda escravidão, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, vamos tomar por um versículo como base, aquele que Jesus disse no verso de número 15, quando o Senhor respondeu, capítulo 13 de Lucas, verso 15, para termos como base. Ele responde dizendo assim: respondeu-lhe porém o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Podemos assentar. Jesus, ele não media palavras quando ele saía em defesa das suas ovelhas. Podia ser quem for, podia ser os religiosos, os poderosos, os governadores, os reis. Sempre que alguém falava ou interferia entre ele e suas ovelhas, entre ele e os seus pequeninos, ele sempre saía em defesa. Ele, como um bom pastor que dá a vida pelos seus, ele, como um bom pastor que afugenta os lobos ferozes, estava mais uma vez aqui protegendo uma de suas ovelhas. O texto começa no verso de número 10, eu quero discorrer ele todo com você. São 7 versículos, e nós vamos estudar esse texto de uma forma bem tranquila, bem calma, para que a gente possa subtrair aquilo que é importante para nós aqui. O texto no verso 10, deixa a sua Bíblia aberta, vai acompanhando comigo. Diz que Jesus ensinava no sábado, Jesus, ele tinha um ministério não só de pregação, mas principalmente de ensino. E você pode dizer, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Pregação e ensino são coisas diferentes, E Jesus, ele ensinava muito, Ele era um mestre, um rabi, Tanto é que por várias vezes ele foi reconhecido como rabi, porque ele era um
conhecedor das Escrituras e, claro, como ninguém, né? Ninguém ensinou como ele, ninguém pregou como ele, ninguém conhecia profundamente como ele. Por quê? Porque João diz no seu evangelho que o verbo se fez carne. O verbo aí é a palavra. Então Jesus é a própria palavra. Então ninguém como Jesus conhece a própria palavra, que é ele mesmo. Ele é a própria palavra. Então ele estava ensinando com uma autoridade que era peculiar somente a ele, diferente dos outros rabis, dos outros que ensinavam nas sinagogas, porque ele falava com autoridade que vinha do alto. Enquanto ele estava ali ensinando naquela sinagoga, talvez você não conhece a expressão sinagoga. As sinagogas, elas nasceram provavelmente no exílio, quando eles estavam lá na Babilônia, quando eles foram levados cativos, que nós falamos no domingo, sobre aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e outros, né? Daniel, Ezequiel, Jeremias. Foi levado muitos deles, né? Muitos homens que eram pessoas da mais alta classe, né? São cidadãos dos céus. Já pensou que coisa linda quando você chegar lá e ver esse povo todo lá? Que coisa maravilhosa você estar junto com Ezequiel. É incrível, irmãos, né? Ter um homem com esse valor extraordinário. Nós vamos estar juntos com esses grandes homens, né? E eles então naquele tempo, se você ler por exemplo Ezequiel, acho que no capítulo 14, se não me engano, quando Ezequiel chama os homens para conversar com ele, esse chamar os homens, talvez ali alguns teólogos acreditam que seja o nascimento das sinagogas, porque eles vieram para conversar com Ezequiel acerca das coisas de Deus. Sinagoga, na verdade, significa uma igreja, uma assembleia, onde os homens se reuniam para principalmente falar das coisas de Deus, adoração, onde eles adoravam, onde eles prestavam culto, porque eles não tinham mais o templo, né? Então eles estavam numa terra estranha, sem o templo, e eles precisavam continuar na vida com Deus. Então eles criaram as sinagogas, e ali eles se reuniam para adorar, eles se reuniam também para educar os filhos, eles se reuniam também na sinagoga para ditar algumas leis civis e coordenar a vida das famílias e dos homens. E era uma sinagoga fundada quando juntava-se 10 homens, e ali se estabelecia uma sinagoga. Quando eles conseguiam um ajuntamento de 10 homens, um deles, o mais capacitado, era eleito como o chefe daquela sinagoga, e ali então passava a ser o regente, né? O chefe, o líder daquela sinagoga. E a função desse líder, eu estou falando isso para você entender um pouco mais, porque aí você vai entender um pouco mais daquilo que o texto trata. E a função desse líder, né, desse príncipe da sinagoga, era fazer com que tudo que fosse tratado ali, né, estivesse de acordo com as tradições. Então ele era como um fiscal das coisas que aconteciam ali dentro. Se algo que eles tratassem ali, acerca da adoração, do culto a Deus, acerca da vida comum, da família, da educação de filhos, não estivesse de acordo com as tradições dos judeus, logo o príncipe da sinagoga ou o chefe da sinagoga se manifestava dizendo: isso não está de acordo com as nossas tradições. Então ele zelava pela tradição. Importante também você entender que numa sinagoga era imprescindível a presença de um mestre. Imprescindível porque ele tinha que ser não uma pessoa qualquer, ele tinha que ser um mestre, conhecedor da lei, dos profetas, e com uma capacidade de fazer
com que as pessoas comuns que eram frequentadores das sinagogas pudessem ouvir no aramaico, que era a língua popular deles. O aramaico era a língua popular, sabe aquele português bem parecido com o meu, assim, bem pobre, né? Então ele tinha que falar e traduzir do hebraico para o aramaico com muita autoridade. E isso só um grande mestre, só um grande rabi que conseguia. Por isso Jesus tinha sempre presença garantida nas sinagogas. Em todas as sinagogas que ele ia, ele era ali usado, ou era dado a ele o direito da palavra, para que ele pudesse então falar das Escrituras, porque Jesus era mestre, né? E a Bíblia então diz no verso 11, e agora nós vamos começar a entrar em outro detalhe, que diz que estava ali, eu gosto disso, estava ali uma mulher, estava ali uma mulher. Incrível essa expressão, estava ali uma mulher, né? Por quê? Porque essa mulher, naquela sinagoga, demonstra algo assim muito curioso, porque não era uma mulher que desfrutava de plena saúde, mas era uma mulher que tinha uma debilidade, e o texto diz, né, que essa debilidade dela já durava 18 anos. Então quando o texto fala que estava ali uma mulher, significa que aquela mulher, diferente de muitas pessoas, e isso é vergonhoso para alguns, que vivem tentando buscar, né, desculpas para não vir na igreja. Você conhece pessoas que vivem criando desculpas, levantando situações para não estar no culto, para não adorar a Deus? Uma hora é porque chegou muito tarde, uma outra hora é porque tem muito serviço, acumulou o serviço, outra hora é porque eu não estou muito bem, eu estou indisposta, outra hora é porque eu estou com muito serviço lá, atrasado, então o serviço pede algo de mim, eu vou ter que ficar um pouco mais, e as pessoas vão criando desculpas, levantando desculpas para não estar na igreja. E essa mulher é um tapa na cara para essas pessoas, porque essa mulher tinha tudo para ficar em casa, tinha tudo para estar em casa, mas o texto diz que ela estava ali, contrariando tudo, contrariando todas as coisas, ela estava presente naquela reunião. Por que aquela mulher estava ali? Porque ela tinha em mente, né, que ela deveria abraçar as oportunidades que ela tinha. E isso é importante nós entendermos. Nós precisamos abraçar as oportunidades que Deus nos oferece. E as oportunidades que Deus nos oferece são as portas abertas, são os cultos que são realizados. Nós nunca podemos desprezar, nós nunca podemos, irmão, perder a oportunidade de aproveitar a oportunidade de Deus para a nossa vida, porque o fato é que nós nunca vamos conhecer o dia, a hora que o Senhor irá restaurar a nossa vida. O fato é que, se essa mulher não tivesse o hábito de estar frequentemente no culto, ela não teria sido liberta. O que fez essa mulher ser liberta era a presença contínua dela, ela ter sido frequentadora assídua naquele lugar, ela estar na hora certa, no momento certo, no dia certo. Qual é a hora certa? Qual é o lugar certo? Qual é o momento certo? É estar diante do Senhor todo o tempo, em todo o tempo, seja no culto, seja no trabalho, seja dirigindo. Estamos sempre na presença do Senhor o tempo todo, sempre em contato com Deus, sempre ali com o nosso pensamento voltado ao Senhor, como Paulo disse, orando sem cessar, adorando ao Senhor em todo o tempo, em
cada situação de nossa vida, porque se nós mantemos o nosso ponto de contato, a palavra é essa, eu tenho que ter o meu ponto de contato, eu tenho que ter o ponto meu ligado ao céu, eu não posso estar desconectado. Quantos hoje cristãos já estão desconectados, não estão mais conectados com Deus, perdem as oportunidades, não abraçam as oportunidades que surgem, e aí deixam de ver Deus operar, e aí deixam de ver Deus e a mão de Deus agir, e aí eles começam então a dizer: poxa, eu não sei por que Deus não me abençoa, porque Deus abençoa o irmão, abençoa o outro, abençoa a família do outro, abençoa o trabalho do outro, mas eu mesmo não. Mas será que esse irmão tem abraçado as oportunidades de Deus? Será que esse irmão tem aproveitado as chances que Deus nos oferece? Hoje é uma chance, hoje é uma oportunidade. Quando essas portas foram abertas, quando você entrou aqui, quando eu cheguei aqui, existe uma infinidade de oportunidades para Deus mudar a minha vida hoje aqui. Existe uma infinidade de oportunidades, seja na palavra, seja na oração, seja no louvor, seja em qualquer momento, dele transformar você, dele selar a sua bênção, dele confirmar sobre a tua vida aquilo que você vem pedindo há tempo. Basta você acreditar e crer, basta você abrir o teu coração, basta você abraçar essa oportunidade. E você pensa que essa mulher estava aqui quando a Bíblia diz que estava ali uma mulher. Por quê? Porque a mulher naquele tempo, agora nós vamos falar um pouco de tradição, nós vamos falar um pouco de costumes, né? E naquele tempo, por exemplo, os homens e os meninos, o sexo masculino sempre, eram privilegiados. Eles desfrutavam dos maiores privilégios. Mulher, escanteio. Sobrasse alguma coisa, a mulher sempre era deixada de lado. A mulher, por exemplo, não podia participar na adoração dentro do templo, ela tinha que participar lá fora. O judeu é meio complicado nessa questão, né? E quando a Bíblia fala que aquela mulher estava ali, naquele dia, naquele culto, significava que ela não estava nos primeiros lugares. Os primeiros lugares já tinham donos. Quem eram? Os homens. Os segundos lugares, de quem era? Dos meninos. Sobrava o quê? Lá atrás. Bem lá atrás. Talvez lá fora. Talvez num canto. Então ela era uma mulher que não estava desfrutando de conforto naquele lugar. Ela não era uma mulher que estava desfrutando de uma visão privilegiada daquele lugar. Sequer aquela mulher estava vendo o pregador. Por quê? Porque além dela não estar num lugar privilegiado, além dela não estar nos primeiros lugares, ela ainda era uma pessoa que vivia encurvada. Porque Jesus detectou nela um problema interior, que se manifestava no seu físico. Algo estava errado dentro dela, que manifestava no seu físico. E assim as coisas estão ainda hoje acontecendo da mesma forma. As coisas vão crescendo aqui dentro, a ansiedade, o estresse, o medo, o pânico, né? A insegurança. E essas coisas vão ganhando proporções dentro do homem, e o homem vai se manifestando em enfermidades e doenças, úlceras e assim, enxaqueca e um monte de coisa, e assim a pessoa vai se adoecendo, vai ficando doente, mas o problema está lá dentro. Aquilo que está se manifestando exteriormente é resultado de alguma coisa que está acontecendo lá dentro. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade dentro dela.
Como é isso, pastor? Existem algumas enfermidades, esse texto diz, que são, na verdade, manifestações de espíritos malignos. É o texto que está dizendo. Então nós precisamos entender que algumas enfermidades, eu estou dizendo algumas e não todas, são de origem satânicas. Algumas enfermidades são de origens diabólica. Existem espíritos de enfermidade? Sim, existem. Existem, porque aqui é um caso deles. Mas existem também outras doenças que não têm nada a ver com os demônios, que é de desordem mesmo, que é do resultado da nossa vida mal cuidada, mal vivida, né? Que muitas vezes nós não nos cuidamos, não zelamos de nós mesmos, então ficamos doentes, adoecemos. Mas nesse caso aqui, essa mulher estava enfrentando um problema muito sério, porque ela tinha um espírito de enfermidade, que manifestava nela um peso tão grande, que ela então se encurvou, e ficou ali encurvada por 18 anos. E aquela mulher já era conhecida na cidade. Aquela mulher todos conheciam, já fazia parte do cenário da cidade. Se eu perguntar para você, você que é de Rio Preto, conhece, anda pelas ruas de Rio Preto, você já deve ter visto alguns andarilhos por aí, homens e mulheres, que sempre você vê, e a gente conhece pelas características deles, porque nós sempre encontramos com eles. Vira e mexe, a gente passa por uma rua e a gente vê aquele certo homem, aquela certa mulher, naquela condição há muito tempo. Que essas pessoas já fazem, parece que parte da imagem da cidade, parece que já fazem parte do cenário da cidade, e a gente passa por elas e olha e diz: olha, quanto tempo está assim? E essa mulher também já fazia parte do cenário. O problema é que ela estava se tornando parte do cenário da igreja. Aí não pode. Não pode. Nós podemos sim ter a nossa vida como um cenário lá no mundo, lá fora. Mas na igreja espera-se que algo aconteça, porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, porque a igreja é, na verdade, aquele lugar onde o Senhor vai deitar o óleo sobre os feridos, e sarar os doentes, e libertar os oprimidos. É a igreja, é o lugar onde Deus trata cada um de nós pela palavra, pelo amor que nós temos uns com os outros. Por isso que nós vamos trabalhar nessa campanha dos 40 dias de amor, porque o amor cura, a comunhão cura. Então a igreja é esse lugar onde nós não podemos aceitar que algumas pessoas fiquem marcadas e conhecidas pelo seu sofrimento. Não posso aceitar isso. Eu não posso conviver muito tempo dentro de uma igreja com alguém que vive arrastando anos e anos, que vive sofrendo anos e anos, sem ver Deus se manifestar nela. Como igreja, como multiforme sabedoria de Deus, nós temos que clamar, fazer alguma coisa, conversar com essa pessoa. Por isso nós abrimos, a pastora atende, eu converso, as intercessoras oram, os homens oram. Por isso que a igreja é assim, e tem que ser assim. Nós temos que ser uma comunidade terapêutica. Quando a igreja parar de ser uma comunidade terapêutica, quando a igreja parar de ser um pronto-socorro espiritual, onde os doentes vêm e são curados, irmão, acabou essa questão de igreja. Acabou. A igreja não pode perder suas características mais importantes. E hoje o que nós temos visto,
E essa frase é dita por todos os cantos, que a igreja se tornou mais um tribunal, onde as pessoas são julgadas, onde as pessoas são condenadas, onde as pessoas são expostas, do que um pronto-socorro. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. Nós temos que resgatar a imagem da igreja, que é terapêutica, que tem uma atmosfera toda de libertação e de cura, e de proteção, e de acolhimento, e de ajuda. Vem cá, irmão, vou orar por você. Vem cá, irmão, nós vamos juntos, fazemos algo pela sua vida. Nós não podemos aceitar que essas pessoas se arrastem por tanto tempo, como ele já estava há 18 anos. Não sei, mas de repente, quando aquela mulher entrava pela igreja, alguns comentários talvez poderiam aparecer como do tipo: puxa, lá vem aquela mulher de novo. Não, ó, coloque ela num lugar bem distante dos outros. Hoje nós temos um pregador especial. Ah, Jesus era um pregador especial. Hoje nós temos a presença de um rabi aqui diferente. Então, que vocês escondem essa mulher lá atrás, escondem ela lá no fundo, para que ela não seja notada. A imagem da igreja não pode ser essa mulher. A imagem da igreja não pode ser. Nossa igreja já está conhecida como a igreja da mulher encurvada. 18 anos. Precisamos fazer alguma coisa. Hoje vem esse rabi aí, e eu quero passar uma boa impressão para ele. Eles não sabiam que aquele homem que estaria ali naquela noite era aquele que veio para libertar os cativos, que tomou sobre si as nossas dores, que levou os nossos pecados, que veio para dar liberdade. Sabe, quando Jesus está presente, e é isso que nós devemos pedir todos os cultos, que Ele esteja presente. Não importa se o teu amigo faltou, se o teu colega faltou, se a tua namorada faltou, Ele não pode faltar, porque a ausência dEle é que causa problema. A ausência dEle é que mantém as coisas como estão. Mas quando Ele está presente, Jesus não pode estar numa reunião e as coisas continuarem como estão. Jesus não pode estar presente na sua casa e as coisas continuarem como estão. Jesus não pode estar presente na sua vida e as coisas continuarem como estão. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer, meu irmão, de diferente, porque Ele é o libertador, porque Ele é o abençoador. Não pode. E a Bíblia diz no verso de número 12, que Jesus, vendo-a, eu gosto dessa expressão, Jesus vendo-a, porque, como eu disse, ela estava num lugar bem no fundo, lá atrás. Quiseram esconder ela, mas o Senhor tem olhos esperançosos para cada um dos seus. O olhar de esperança do nosso Deus, quando se volta para nós, meu irmão. Oh, não importa os anos, não importa o estado, sempre a esperança nos olhos daquele que é o Salvador. Sempre a esperança, porque Ele sempre tem planos. E aquela mulher que não conseguia enxergar o pregador, porque estava encurvada e num lugar bem no fundo, foi vista pelo Salvador. Não se preocupe, porque Jesus está vendo você essa noite.
Mas Ele não vê aquilo que eu vejo. Ele vê aquilo que eu não consigo ver. Ele vê o seu coração. Ele vê aquilo que está dentro da sua alma. Ele nos conhece profundamente. Salmo 139 diz: para onde eu irei? Se eu fugir para o mais profundo do abismo, o Senhor estará ali. Ninguém foge dos olhos do grande eu sou, aquele que tem 7 olhos, como o Apocalipse diz. E Ele não nos olha para condenar. Ele não estava ali para olhar para aquela pobre mulher, para aquela pobre ovelha e condená-la, mas Ele estava ali naquele dia para dar a ela a graça libertadora, a graça que liberta. Ele estava ali presente naquele dia para manifestar a graça na qual Ele havia vindo com esse propósito, porque a palavra de Deus diz que Ele veio para libertar, porque esse foi o texto que ele leu pela primeira vez numa sinagoga, logo após o seu batismo. A Bíblia diz que após ele ter sido batizado, ele entrou na sinagoga, pegou os rolos, escolheu o rolo que estava escrito em Isaías, que ele veio para libertar os cativos, e ele então disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. 18 anos sem ouvir uma boa nova, 18 anos ela não ouviu uma nova sequer, sempre a mesma coisa. A sua vida não tem jeito, não tem saída para você. Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Que boas novas são essas? Nós servimos um Deus de boas novas. Nós servimos um Deus que sempre dá ao homem a oportunidade de mudar. Nós servimos um Deus que escreve uma linda história para cada um daqueles que se entregam a Ele de verdade. E lá estava Ele olhando para aquela mulher com um olhar de compaixão. E a Bíblia diz que quando Ele olha para ela, Ele faz algo que surpreende a todos, porque a Bíblia diz que Ele chamou ela para frente, chamou para si: vem cá, vem mulher, você que está aí, ó, vem aqui, vem. Qual era a intenção disso? Por que Jesus estava fazendo tudo isso? Por quê? Porque ali estava acontecendo um conflito, porque ali estava tendo um combate entre a lei e os costumes dos homens versus a graça de Deus. Estava ali os mandamentos dos homens e o amor daquele que veio para resgatar os perdidos. Então Jesus teria que mostrar que Ele não veio para condenar, que Ele não veio para que o homem mantivesse sua vida presa nos seus vícios, nos seus pesos, não, nos seus cativeiros, não. Ele veio para mudar a vida de cada um de nós. Ele veio para dar ao homem a oportunidade de recomeçar, de ter uma vida diferente. Então Jesus a chama para vir para frente. Ele diz: vem cá. E aquela mulher vem, e ele disse: mulher, você está livre. Você viu Jesus ordenando aqui alguma coisa? Não, Jesus simplesmente estabeleceu algo. Ele não ordenou: seja curada. Não. Ele não ordenou: seja livre. Não. Ele simplesmente estabeleceu, dizendo: mulher, você está livre. Você está livre, mulher. Quando Ele está presente, não há necessidade de haver aquilo que nós vemos hoje, que são os chavões: eu determino,
e eu mando isso, e eu mando aquilo. Não. O Senhor estava estabelecendo aquilo que estava errado, e o Senhor vai estabelecer aquilo que está errado na sua vida, colocando no lugar certo, restaurando as coisas na sua vida. Deus não havia criado aquela mulher daquela forma, Deus não havia formado aquela mulher daquele jeito. Algo estava errado na vida dela, e Deus não fez você assim, Deus não criou você assim. Não foi Deus que colocou esse problema na sua vida, não foi o Senhor que permitiu que essas coisas ruins acontecessem na sua vida, como nós ouvimos tantas pessoas falando tantas coisas. Não! As consequências dos nossos erros, das nossas escolhas, e muitas vezes nós escolhemos mal e pagamos por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós decidimos, porque nós somos seres responsáveis, somos seres morais. Temos de ser responsabilizados pelas nossas escolhas, sim. Mas Deus não é um carrasco, Deus não é aquele Deus que sente prazer quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pisamos na bola. E Ele então diz: bem feito, você errou, então agora você vai ter que sofrer as consequências do seu erro. Não, a Bíblia diz que Deus é longânimo. Sabe o que é longânimo? É mais do que paciente, é mais do que misericordioso. Dizem que naquele tempo, os apóstolos, existiam os mergulhadores, e os mergulhadores, eles não tinham esses balões de oxigênio que tem hoje. Daí veio a palavra longânimo, porque eles mergulhavam para buscar pérolas, para buscar coisas no fundo do mar, tesouros, coisas, e alguns conseguiam uma certa vantagem sobre outras, enquanto uns mergulhavam em 4 minutos, 5 minutos no máximo, era o tempo que ele aguentava de fôlego. Outros conseguiam ser mais longânimos, longânimos, e alcançava 8 minutos, 7 minutos. A palavra longânimo significa que aonde terminou a paciência, começa a longanimidade. Deus é longânimo. Deus, Ele não tem prazer na minha dor, no meu sofrimento. Jesus não estava ali dizendo: bem feito, você deve ter feito alguma coisa para merecer esses 18 anos que você traz aí sobre si. Cristianismo não é uma religião de karma. Cristianismo é uma religião de liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não importa o que eu fiz, não importa o quanto eu errei, quando Jesus chega na minha vida, algo novo acontece. Ele me liberta, Ele apaga tudo e me dá uma oportunidade, porque Ele é longânimo, porque Ele é misericordioso. E aquela mulher é chamada para frente justamente para isso, para receber essa palavra de libertação. E a palavra foi dada dizendo: mulher, se livre. E o texto diz, no verso 13, que depois ele pôs as mãos, depois de ter falado, porque a palavra que liberta, é a palavra que liberta. Lembre-se que ela estava presa dentro de si, e ela tinha um problema físico. Então existiam 2 problemas. A palavra de ordem foi para aquilo que estava dentro dela. A palavra que o Senhor ordenou foi para que aquele espírito soltasse ela. Estás livre. Aquela palavra foi direta para dentro dela. E depois a Bíblia diz no verso 13 que ele impõe as mãos sobre ela. E a Bíblia diz que ela ficou direita, endireitou-se na hora. Aquilo que no verso 11 diz que ninguém
nada poderia endireitar. Sabe aquilo que você tem ouvido? As pessoas dizendo, ninguém pode. O seu caso não tem jeito. Veja o verso de número 11, quando diz que ninguém de modo nenhum podia endireitar. Sabe, o teu problema que ninguém pode. Sabe aquela situação que as pessoas já falaram para você, olha, o teu caso não tem solução. Não tem jeito. Aquela mulher ouviu isso 18 anos, não tem jeito. No verso 13 diz que ela imediatamente se endireitou. Não foi algo progressivo, não foi algo que ela foi para casa e com o tempo as coisas foram. Quando o Senhor de verdade liberta um homem, Ele liberta verdadeiramente. Quando Deus opera na vida de alguém, é de uma forma instantânea. Não tem uma coisa progressiva, não. Não acredita nessas coisas. Deus não é conta-gota que vai contando doses por doses sobre a sua vida, não. Isso é conversa. O nosso Deus, Ele é poderoso para libertar na hora. O nosso Deus é poderoso para mudar as coisas imediatamente. Não é com o determinar do tempo. Eu estou aí no processo de libertação. Que é isso? Onde tem isso na Bíblia? São coisas que os homens inventaram. Isso são coisas que os homens criaram. São costumes de homens. Eu estou num processo de libertar. Que processo? A verdade é que nós, quando estamos de verdade diante dEle, quando ficamos face a face com Ele, a verdade é que quando Ele nos chama e a gente vai para Ele, nós mudamos. Não tem esse negócio de coisas, com o tempo você vai conseguir. Não, irmão. É na hora, é imediatamente. E a palavra do Senhor diz que aquele homem que eu falei para você no início, que era o chefe, que cuidava das coisas, do andar das coisas, para que nada saísse dos costumes, tomou a palavra. Quando aquele homem viu aquilo, a Bíblia diz que ele ficou irado, ele ficou indignado. Meu Deus, como é que pode um homem de Deus ficar indignado? Como é que pode um homem que era o príncipe da sinagoga, aquilo que todos tinham ele como um homem de Deus, como um representante de Deus, ficar indignado? Mas a Bíblia diz que ele ficou indignado. Mas ele não ficou indignado por coisas erradas. Ele estava indignado porque ele estava vendo que aquela mulher que havia sido membro dela por 18 anos e ele não conseguiu nada, num dia só, numa hora só, aquele rabi conseguiu resolver o problema. E mudou a cara daquela igreja. Se Jesus chega na igreja, se Jesus chega na casa, as coisas mudam mesmo. E a Bíblia diz que ele então começou a dizer, indignado porque Jesus estava curando no sábado, ele disse para todos que estavam ali: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Poxa, ele estava defendendo a tradição. Palmas para ele estava defendendo a tradição, ele estava fazendo aquilo que a tradição pedia. Mas meu irmão, a graça estava ali. A graça estava ali para mudar. A graça estava ali para mudar as coisas. E a graça está aqui para mudar as coisas em você. E no verso 15 que nós lemos, Jesus olha para aquele homem, eu gosto disso, e Jesus o chama de hipócrita. Sabe o que é um hipócrita, né? Você olhar para alguém de uma posição como aquele homem, chefe da sinagoga, todos respeitavam ele, e no meio de todo mundo, aqueles que estavam ali, os membros, que tinham aquele homem na maior autoestima,
olha o nosso pastor, olha o nosso representante, ele é um homem justo, ele é um homem bom, ele é um homem de caráter, ele é um homem seguidor dos princípios, olha o nosso príncipe da sinagoga, como ele é bom. Jesus o chama de hipócrita. Aquilo que eu acho que é bom, Jesus fala hipócrita. Aquilo que para mim parece que é bonito, é feio para Deus. Preciso entender as coisas de Deus. Por que Jesus falou com aquele homem desse jeito? Por que Jesus chamou aquele homem de hipócrita? Porque Jesus no verso 15 diz: hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura vocês, cada um o seu boi, o seu jumento, e não o leva para beber? Jesus estava falando o quê? Estava dizendo: quando é do interesse de vocês, quando as coisas diz respeito a vocês, quando é para o benefício de vocês, mas essa mulher não traz benefício nenhum para vocês, por isso vocês não se importam com ela. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós jamais caiamos nesse espírito demoníaco de não valorizarmos as pessoas e sim as coisas. Porque hoje o que se valoriza são as coisas e não as pessoas. As coisas não são importantes. O seu carro não é importante, a sua casa não é importante. O que importa é a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. Tem gente que o filho vai pôr o pé no banco do carro, tira a perna aí, menino. Mulher sem querer bate a porta, o que é isso? As coisas perderam valor. Os homens são importantes, as pessoas são importantes, os seres humanos são importantes, e não os animais. Claro, eu não estou aqui falando que os animais não são importantes, claro que são, mas o que vale mais, Jesus disse: vós valei mais do que os pardais. Nós somos a coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus estava 18 anos ali, sendo humilhada, massacrada, desprezada, e aqueles homens se preocupando com seus jumentos, com seus bois, e nós nos preocupamos com tantas coisas e não vemos o nosso irmão do nosso lado padecendo, sofrendo, e a gente preocupado com aquilo outro, preocupado com tanta coisa, e não somos capazes de olhar para o irmão e dizer: irmão, o que eu posso fazer para ajudar você? Irmão, eu quero te ajudar, eu quero fazer com que você saia dessa situação. O que eu posso fazer, meu amado? Pensamos egoisticamente só no nosso umbigo. Aquele homem foi chamado de hipócrita, e que o Senhor também poderá naquele dia chamar qualquer um de nós, porque Ele disse que naquele grande dia Ele vai dizer: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estive nu e você não me vestiu. Hipócritas vão para o lago do fogo. A sentença continua a mesma. Ele é o mesmo, Ele não muda. E o verso 16, para nós terminarmos, diz que Jesus fala uma coisa incrível. Ele diz: não convinha soltar. Jesus estava para soltar aquela mulher naquele dia. Sabe aquilo que eu falei quarta-feira aqui? Que existe 2 andares. Andar de baixo, andar de cima. As pessoas confundem, acham que as coisas acontecem no andar de baixo e que tudo é resolvido no andar de baixo. Tolice. As coisas são resolvidas no andar de cima. É Deus que marca na agenda, é Deus que escreve, é Deus que determina, é Deus que resolve tudo. Não está escrito, mas Jesus disse: hoje eu tenho que pregar para uma mulher que precisa ser liberta.
Hoje eu tenho que soltar uma mulher que faz 18 anos que está sofrendo. E o texto diz que não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, duas coisas. De novo ele fala no dia do sábado, dizendo assim, muito importante, que a graça de Deus, ela não tem dia de descanso. A graça de Deus não descansa jamais. A graça de Deus sempre é atuante. A graça de Deus está sempre disponível. Ela é atuante e é disponível. E não tem dia não. Por isso que eu não concordo com isso. Terça-feira culto de oração, quarta-feira culto de libertação, sexta-feira culto de cura interior. Mas não existe. Não existe dia para Deus curar e Deus agir. Isso são coisas dos homens. Todos os cultos são oportunidades de Deus agir. Se Deus quer curar o irmão no domingo, que não é o culto da cura, Deus vai curar o irmão no domingo. Para de pôr nome em culto, culto não sei o quê, culto não sei o quê. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser livre, deixa Deus operar, deixa Deus fazer. São coisas de homens, tradições de homens. A graça de Deus não tem descanso. A graça de Deus é sempre atuante. A graça de Deus é sempre disponível para qualquer um. E qualquer hora. Qualquer hora. E ele diz, no dia de sábado, esta filha de Abraão. Por que ele falou esta filha de Abraão? Porque Jesus estava não só libertando ela, mas resgatando ela, resgatando a sua autoimagem. Jesus viu ali duas razões para curar aquela mulher. Jesus viu ali um ser humano. Primeiro, ser humano. Qualquer ser humano é digno. Qualquer ser humano deve ser tratado com amor, com respeito. Jesus disse, além dela ser uma ser humana, ela ainda é filha de Abraão. Como é que eu vou deixar de fazer algo para um ser humano que ainda é filho de Abraão? Entendeu? É filho da fé. Ela tem a promessa. Ela tem a promessa de Deus. O Senhor diz lá em Romanos, Ele veio para socorrer a descendência de Abraão. Ele não veio para socorrer os anjos caídos. Está escrito isso, que Ele não veio, Ele não socorre anjos caídos. Antes Ele socorre a descendência de Abraão. E quem é filho de Abraão? Aquele que crê. Nós somos filhos de Abraão. Os crentes são filhos de Abraão, não os evangélicos, os crentes, os discípulos. Esses são os filhos de Abraão. Então o Senhor disse, como é que eu não iria curá-la, porque hoje é sábado, sendo ela uma pessoa, um ser humano e ainda filho de Abraão. Filho de Abraão, claro que eu vou curar. Claro que eu vou curar, claro que eu vou manifestar nela a graça do meu Pai. E a Bíblia então diz que termina dizendo, no verso 17, e dizendo ele isto, todos os seus... O que está escrito aí? Mas Jesus, adversários dentro da igreja? Espera aí, agora deu um nó aqui na cabeça. Deus tem adversários dentro da igreja. Todos os seus adversários. Quem são os adversários de Deus? Isso dá uma mensagem. Quem são os adversários de Deus? Senão aqueles que não contribuem com a manifestação da glória de Deus.
senão aqueles que Paulo chama eles de inimigos da cruz de Cristo. Esses são os adversários de Deus, estão aqui dentro, mas não se importam com o seu irmão, não se importam com o sofrimento, com a dor do seu semelhante, do seu próximo. Esses são os adversários de Deus. Veja, duas etnias aí, os adversários, e a Bíblia diz que o povo que estava lá se alegrava. Então, os adversários ficaram envergonhados, e o povo que estava lá ficaram alegres. Você tem se alegrado? Ou você tem se envergonhado? Envergonhado porque você vê o irmão se soltando e você não ajudou ele em nada. Envergonhado porque você vê o que Deus está fazendo no seu irmãozinho e você não teve uma participação. Ou você está feliz porque você contribuiu com o irmão e disse: eu ajudei o irmão. Glória a Deus. Eu ajudei, eu orei, eu estendi a mão, eu abracei, eu fiz alguma coisa por ele. Nós vemos que aquele povo, diz a Bíblia, ficou alegre porque as coisas que Deus havia feito eram coisas gloriosas. Nós vamos terminar dizendo que aquele Senhor que libertou aquela mulher está aqui, e Ele pode endireitar você. Ele pode mudar a sua vida hoje, porque Ele é o mesmo. Aquele Senhor, que não sou eu, aquele pregador, que não sou eu, que pregou ali, e que ergueu aquela mulher, e que tirou daquela mulher todo aquele peso que ela trazia, está aqui para tirar você, e tirar de você esse peso da angústia, esse peso do pecado, esse peso da vergonha, esse peso da traição, da dor, de sobre a sua vida. Como Ele vai fazer isso? Fecha os teus olhos. Eu não conheço a sua vida. Eu não sou como aquele pregador que identificou naquela mulher o seu problema. Mas eu posso te garantir que Ele está aqui. E se você quiser, você pode falar com Ele e pedir para que Ele venha aliviar seu fardo. Fardos muitas vezes são desnecessários. Às vezes carregamos fardos que Ele já levou por nós. Talvez você esteja levando um fardo que Ele já levou por você. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas enfermidades, a tristeza. Ele sofreu para que nós não pudéssemos hoje vivermos uma vida de encurvados, de alguém que não suporta mais o peso. Eu quero convidar você para deixar seu fardo nessa noite aos pés dele. Pedro disse: lancemos sobre ele
toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Antes sobre Ele, Ele é o carregador de fardos, Ele é aquele que veio para libertar, Ele é aquele que veio para tirar a humilhação do homem, Ele é aquele que veio para tirar a humilhação da mulher, Ele é aquele que veio, Ele veio, Ele veio. Oh, fale com Ele, fale com Ele. Senhor Todo-Poderoso, Deus gracioso, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia, Deus de graça. Oh Senhor, a tua graça sobre nós essa noite é maravilhosa, Senhor. E eu sei que nessa noite o Senhor oferece a tua graça para esse que está cansado, para essa que está cansada. Eu sei que o Senhor na sua palavra diz que é para nós experimentarmos o teu fardo, porque o teu fardo é leve, é suave. E eu quero que nessa noite os teus filhos experimentem isso. Senhor, eles estão deixando nessa noite os seus fardos pesados, eles estão deixando o peso, Senhor, do pecado, o peso da doença, da humilhação, eles estão deixando, Senhor, o peso da traição nessa noite aos teus pés. Isso tem, Senhor, feito com que esse teu filho, essa tua filha seja humilhado, Senhor, sofra. Mas essa noite, Senhor, muda, transforma, a semelhança como o Senhor fez com aquela mulher naquele dia. Aqui também existem filhos de Abraão, aqui também existem filhos da fé, aqui também existem pessoas que não suportam mais e que nessa noite vieram abraçar a tua graça, e a tua graça é poderosa para libertar. Liberta-os, Pai, liberta-os, que o poder da cruz de Cristo, que o poder do Senhor venha sobre a tua vida, que o poder do Espírito Santo venha sobre você, e que quebre, que despedace esse peso, esse jugo, essa corrente, esse grilhão de sobre a tua alma. Seja livre em nome de Jesus, seja livre. O Senhor te liberta nessa noite, o Senhor liberta a tua alma dos seus grilhões, o Senhor liberta a sua alma dos seus pesos, dos seus fardos. Receba em nome de Jesus, receba a libertação, receba o alívio. Oh, Ele é bondoso, oh, Ele é bondoso para conosco.